Querido tio Léo, nesse Natal eu gostaria de ganhar uma cesta básica para não ver a minha mãe chorando na hora de fazer almoço. Olá, estamos aqui mais uma vez com a sua audiência e no nosso Café com Sal. Hoje eu tenho o privilégio de entrevistar alguém que sempre me entrevistou na Rádio Auriverde. Leonardo de Souza, Léo, é um prazer ter você aqui hoje e nós já vamos começar com a nossa primeira pergunta, né? Quem é você? Fale um pouco da sua história para nós aqui, para que nós possamos falar para aqueles que estão nos ouvindo. Obrigado, Salviano, pelo convite. Obrigado a todos que estão nos acompanhando. Para mim é um prazer, né, poder estar aqui com você. Através do seu conhecimento, você trouxe sempre muita luz, né, para as nossas entrevistas e para aqueles que acompanhavam também as entrevistas através da Rádio Auriverde. Leonardo de Souza, 33 anos, tenho cara de mais velho, inclusive, né, Salviano? Todo mundo fala. Tenho só 33 anos de idade. Estou formado como radialista, né, atuando há 11 anos, né, então desde a minha formação, eu já comecei a atuar na minha formação, né, então eu me formei em 2014, quando no início de 2015 eu fui chamado para a Rádio Auriverde para integrar a equipe, era AM ainda, né, então eu estava ali no AM, fiz parte da transição do AM para o FM, que foi uma questão histórica para a rádio aqui na cidade de Bauru. Fiz parte também da migração para o YouTube, né, o rádio com imagem, coisa que a gente não pensava de fato. E também, claro, a filiação com a Rede Jovem Pan, que também foi um grande marco na comunicação aqui na cidade de Bauru. Bom, Salviano, eu, 33 anos de idade, sou apaixonado pela comunicação desde muito cedo, né? Eu me apaixonei pela comunicação, tinha 5 anos de idade, quando meu pai foi pagar uma propaganda em uma emissora de rádio. Ele tinha uma empresa, anunciava numa emissora de rádio, é uma rádio extinta já, a Rádio Terra Branca, 710 AM. E eu fui para a rádio e com meu pai ali nos corredores da rádio me apaixonei por comunicação porque eu vi aquela mágica que existe no rádio, né? E a comunicação é mágico, é tudo muito lindo, né? E Jesus, inclusive, foi um grande comunicador, né? Eu sempre tive ele como grande exemplo da comunicação. Ele sempre teve muitas técnicas de comunicação e que foram infalíveis para que hoje a gente pudesse, tanto tempo depois, ainda ouvir as palavras dele através do Evangelho. E aí eu me apaixonei por aquilo, Salviano, e chegando na minha casa, meu pai tinha um rádio velho, eu fiz questão de desmontar o rádio. Claro, ele ficou muito bravo naquela ocasião, porque eu queria entender como de tão longe a voz de alguém entrava no rádio e eu podia ouvir. Com 6 anos eu pedi um microfone de presente, né? E esse microfone, inclusive, eu tenho até hoje guardado na minha estante, né? Eu guardo com muito carinho isso. E dali para frente eu tinha certeza que eu queria trabalhar com comunicação. Nunca me passou pela cabeça ter outra profissão, apesar de ter tido, mas nunca me passou pela cabeça trabalhar com outra profissão a não ser comunicação. Dei meus primeiros passos com 12 anos na comunicação, fui ser telefonista em uma rádio comunitária da cidade, virei técnico de som, com 13 anos comecei a apresentar um programa chamado Bom é Ser Criança, aos sábados. Apresentava o programa Bom é Ser Criança, programa infantil e tal. E dali pra frente eu nunca mais parei, nunca mais deixei de falar no rádio, dos 13 anos até então. Sempre falando no rádio, tive a oportunidade de trabalhar na TV, trabalhei pouco, um período bastante curto na TV. Eu confesso que o rádio me encanta muito mais do que a TV, né? Eu gosto da TV, eu já trabalhei na TV, tenho facilidade para isso, as pessoas dizem, mas o que me encanta mesmo é o rádio, a magia do rádio, né? O trabalhar sem que a pessoa te veja, eu acho muito interessante essa questão da pessoa imaginar como você está, aonde você está, de que forma você está. Isso me chama muita atenção na questão do imaginário, né? E eu, Salviano, tenho uma formação cristã, né, desde muito cedo. Então, meu pai, ele teve uma influência muito grande nisso. Meu pai, ele foi pastor, né?
Quando eu nasci, meu pai ele já não era mais pastor, ele não exercia mais o cargo de pastor, mas ele tinha um papel fundamental nessa questão, que ele dizia o seguinte: vocês precisam conhecer o caminho. E eu me lembro muito cedo, a gente atravessava a cidade para ir para a igreja e tal. E acabou que eu me formei também pastor, pastoreei durante 7 anos, hoje não exerço mais o cargo, mas sou pastor de formação, né? Cursei teologia, cursei rádio, tenho essa formação tanto cristã quanto na comunicação, e que me ajudou, um ajudou o outro, né? Então o pastor ajudou o comunicador e o comunicador ajudou o pastor, e graças a Deus nós tivemos aí bastante sucesso no sentido de conseguir realizar tanto um quanto o outro com muita maestria, com muita tranquilidade, posso assim dizer, apesar de ser desafiador. Todos os dias você sentar na frente do microfone e falar para milhares e milhares de pessoas é desafiador, Salviano. É desafiador, e você sabe, porque afinal de contas você também é um excelente comunicador para isso. Que bom, muito bom saber, né, essa origem. As pessoas, o mundo de forma geral, eu tenho observado que tem valorizado pouco as raízes, né? Sim. E quando se fala do pai, da mãe, da história, né, isso é muito bonito. Saber de onde nós viemos, né? Tem gente querendo negar a sua própria existência, a sua própria origem. Isso é algo assim que a antropologia, a filosofia, a psicologia têm dado algumas explicações para esse fenômeno, né? E na verdade nós precisamos entender quem somos. Muito bom. Léo, eu queria que você falasse alguma experiência assim que houve, né, na sua vida que te marcou, 1 ou 2 ou 3 experiências como profissional na vida, aquilo que vier à sua mente aí, que você possa compartilhar conosco. Olha, Salviano, a comunicação, ela te dá oportunidades inimagináveis. São oportunidades que a gente nunca pensa que vai passar. Essa é a grande realidade. O jornalismo, ele é assustador, posso assim dizer. Ele é muito assustador. Eu tive alguns pontos da minha carreira e da minha trajetória em que eu pensei em desistir, porque é desafiador. Você chegar na cena de um crime, por exemplo, né? E você vê ali a maldade que muitas vezes aflora do coração do homem, exposta na sua frente, a olho nu. O jornalista, ele é um dos primeiros a ter acesso a locais inimagináveis. E às vezes o leitor, o telespectador, o ouvinte, ele não tem noção do que o corpo jornalístico enfrenta para que ele leia algo mais leve, né? Mas, por outro lado, Salviano, nessa questão de levar em lugares inimagináveis, eu tive diversas oportunidades. Se eu fosse contar todas as experiências, nós íamos gravar aqui uns 3 podcasts. Mas um dos pontos que muito me chamou a atenção foi quando, em 2012, eu tive a oportunidade de estar dirigindo uma programação de algo que, inclusive, está no ar, que é a SBR. Depois a gente pode até falar sobre isso. Sim. Mas eu dirigi a programação da SBR e eu era um jovem rapaz, né? E não tinha tanta experiência. E por ser uma rádio voltada ao público gospel, Deus acendeu no meu coração, Salviano, de lançar uma campanha chamada Natal Feliz. Nós não tínhamos recurso para fazer um algo tão grandioso como eu queria, mas era um primeiro passo, era uma porta aberta. Nós abrimos essa porta do Natal Feliz, eu criei uma caixa postal nos Correios, né, quando o pessoal tinha a oportunidade ainda de mandar a carta, tinha esse desejo de mandar a carta para a rádio. E nessa campanha Natal Feliz, eu juntei empresários da cidade para atender essas cartas. E na minha cabeça, na minha ideia era, olha, nós vamos atender pelo menos 30% das cartas que chegarem. Nós atendemos 100%. Nenhuma carta ficou para trás. Porque atingiu um tamanho
uma proporção muito grande que muitas vezes nós não temos noção na comunicação de que pode se tornar desse tamanho. E uma das questões, Salviano, era os pedidos que chegavam. Porque assim, eu dei oportunidade para essas crianças, né? A ideia era atender crianças, e eu dei oportunidade para essas crianças para elas pedirem o que quisessem. Bicicleta, carrinho de controle remoto, brinquedo de última geração. Não tinha um limite, né? E eu recebi cartas ali, e eu fiz questão de ler todas as cartas antes de serem adotadas. Todas as cartas eu li. E muitas das cartas dizia assim, querido tio Léo, que era assim que as crianças me chamavam, eu tinha um quadro infantil na rádio. Querido tio Léo, nesse Natal eu gostaria de ganhar uma cesta básica, para não ver a minha mãe chorando na hora de fazer almoço. Isso vai lá no fundo, Salviano. Uhum. Isso mexe com o seu ser. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha missão aqui? Uhum. Isso mexe. E atender uma criança dessa, em que podia ter pedido um carrinho de controle remoto e pedir uma cesta básica, não tem preço. Não tem preço. Eu tive, claro, muitas outras questões, como por exemplo, recentemente teve um incêndio, você há de se lembrar, ali no Parque Primavera. Lembro. Próximo ali do Fortunato Rocha Lima. Uhum. Um incêndio de grandes proporções, destruiu diversas casas. Ali é um povo que morava em um assentamento chamado Canaã. Uhum. E num governo passado eles foram transferidos para essa área. E casinhas simples, barracos, né? E por um descuido, um curto-circuito que aconteceu por ali, os barracos foram queimados. Naquela ocasião, Salviano, eu estava no ar, na hora do incêndio eu estava no ar. E tinha um repórter meu, da minha equipe, na rua, e eu recebi a informação, está pegando fogo em tal lugar. Pá. E eu, de imediato, disparei a informação para ele, pedi para que ele fosse até o local. Ele se dirigiu para lá, mostrou as imagens, né? Nós estávamos ao vivo também pelo YouTube, e ele mostrou as imagens desse incêndio, e é quando eu falo, é inimaginável. Eu comecei a falar no ar da gravidade daquele incêndio. Uhum. E de como aquelas crianças e famílias que naquele momento tinha alguém na escola, tinha alguém no trabalho, tinha alguém na casa de um amigo, tinha alguém na casa de um parente. Como que eles iam dormir aquela noite, quando chegassem em casa? Imagina na cabeça de uma criança, Salviano, ser psicólogo, pode dizer muito melhor que eu sobre isso. Como uma criança chega na sua casa e não tem mais casa? Aquilo mexeu comigo. E quando eu fiz esse comentário no ar, tinha alguém, inclusive, quero mandar um abraço para ele, o Fernando, Dr. Fernando, ele é dentista, professor de odontologia. Ele estava no carro, ouvindo a rádio. E quando eu falei isso, ele estava indo num trajeto, ele retornou e voltou e foi na rádio. Chegou, pediu na recepção para falar comigo. Disse, pois não. Ele disse assim, você falou uma coisa em que eu não posso ficar parado. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu falei, então conte comigo. Se você precisa fazer alguma coisa, eu também preciso. É questão de empatia, né? Eu despertei nele algo e ele despertou no condomínio em que ele mora um outro algo. Ele disparou naquele momento, ele disparou a reportagem que eu estava fazendo, ele disparou no grupo interno do condomínio que ele mora, um condomínio de alto padrão aqui da cidade, e despertou nos moradores, empresários que moram, que estavam ali naquele momento, o quão necessário era que naquele momento alguém fizesse alguma coisa.
os moradores se uniram e nós conseguimos levantar um dinheiro só com os moradores do condomínio, num valor aproximado de R$12 mil. E depois disso, eu disparei na rádio dizendo, está acontecendo uma campanha dentro de um condomínio, por conta de uma reportagem nossa, e os ouvintes da rádio começaram a contribuir, nós levantamos esse valor e ampliamos 2, 3 vezes mais. Esse dinheiro chegou no momento em que universitários aqui da cidade estavam se programando para fazer as plantas das casas, como seria a reconstrução, em que a prefeitura estava buscando recursos, e nós demos o start nisso tudo. Antes do poder público, antes da faculdade, antes da defesa civil, antes de qualquer coisa, a comunicação, porque tinha um repórter na rua, porque eu estava ao vivo, porque a rádio tem uma comunicação em massa, porque tinha um ouvinte no carro, porque tinha um grupo de WhatsApp, porque tinha um condomínio inteiro ligado. Nós demos o start nisso tudo e hoje as casas já estão sendo reconstruídas, as famílias estão de novo tendo o seu lar. Isso não tem preço, Salviano. Maravilha, hein? Maravilha. O poder da comunicação, Da né? comunicação. Eu uso sempre uma palavra que é a sinergia, né? Sim. É a potencialização de uma força com outra força. Sim. Quando eu estava no esquadrão, a título assim de lembrança boa, que eu sempre passei um filme chamado A Corrente do Bem. Uhum. Esse filme mostra uma criança que ela simplesmente foi desafiada na escola. O professor perguntou, como você pode mudar o mundo? Uhum. E aí ele trouxe para a sala de aula, era filho de pais dependentes químicos, e ele levou para a sala de aula a seguinte questão: faça o bem a 3 pessoas, e tudo que você fizer a essas 3 pessoas, você só peça uma coisa: faça o bem para mais 3 pessoas. Sim. A corrente do bem. E isso, vai amplificando tudo isso e ampliando. Isso tem, óbvio, né, a ver com amar ao seu próximo como a ti mesmo, né? Muito bom, muito bom. Ô, Léo, você falou da rádio, por favor, dê aí uma explanação, né, desse novo caminho, dessa Sim. nova perspectiva. Pois a SBR, Sistema Bauruense de Rádio, uma rádio gospel, né? Hoje em dia nós não temos aqui na região, pelo menos a 200 quilômetros de Bauru, em uma pesquisa feita, nós não temos hoje uma rádio que atenda esse público de forma unânime, com informação, prestação de serviços, tratar de psicologia, tratar sobre saúde mental, tratar sobre a saúde da mulher, sobre a saúde da criança. Não existe, não tem. Uhum. E a SBR, quando ela nasceu, Salviano, lá em 2012, que foi quando eu dirigi pela primeira vez esse projeto, ela, com poucas forças, e na época nós não tínhamos hoje, como hoje, o acesso a site, a aplicativo, de forma tão fácil como nós temos hoje em dia. E naquela ocasião, por conta de diversas dificuldades, sem ter uma concessão pública, sem ter recursos financeiros para isso, o projeto ele teve o seu valor naquele momento, mas depois ele acabou sendo engavetado, ele ficou em stand-by, ele nunca morreu, isso é interessante, ele nunca morreu, ele nunca deixou de existir. A SBR sempre existiu, desde 2012, só que ela prestava serviços mais de forma informal, né? Então ela prestava assessoria, ela ajudava igrejas, instituições, né? Procurava fazer com que pastores soubessem o poder da comunicação. Então a SBR ela sempre existiu desde 2012, ela deixou de ser rádio, passou a ser assessoria e agora volta a ser rádio, né? Esse projeto ele foi retomado, eu fui convidado novamente para a direção disso, então nós vamos assumir esse papel. Eu estou deixando a Rádio Auriverde, uma rádio que eu tanto amo, inclusive, foi quem me abriu as portas em 2015. Então estou deixando a Rádio Auriverde, estou saindo, né, da Rádio Auriverde com muita gratidão no meu coração,
né, por tudo que eu passei, pela vivência, pela experiência, pela oportunidade que eu tive lá, para ir dirigir o projeto SBR. Ela vem com essa mesma proposta de prestação de serviços, informação, né, entretenimento para o público gospel, para quem gosta do gospel, seja ele evangélico, protestante, ou seja ele católico, seja ele simplesmente um livre pensador, mas que gosta da música gospel. Hoje nós temos um grande problema, Salviano, que quando a família cristã ela precisa ouvir informação e ela está no rádio com o seu carro, com a sua família, existe um problema. E isso foi me relatado. A pessoa está ouvindo o rádio, uma informação, um jornalismo, uma prestação de serviços, e de repente começa uma música que não agrada essa pessoa, que não agrada a família dessa pessoa, que não é legal para a criação em que ela está dando para o filho dela, que está dentro do carro. Então a SBR ela vem com esse propósito em que a pessoa não precise mudar a estação de rádio para ouvir informação e música. Uhum. Ela pode ter na mesma emissora a música cristã, a música gospel, atrelada à informação, à prestação de serviços, ao consumo comercial, de forma ampla. Então a SBR ela já está disponível através dos aplicativos, né? Nós temos aplicativo na Apple Store, na Google Play, só digitar SBR Bauru, S de sapo, B de bola, R de rato. Então SBR Bauru, lá já consegue baixar o aplicativo, já tem uma programação 24 horas no ar. Não é a programação oficial ainda, que nós estamos montando a grade de programação, estamos terminando a reforma do estúdio, né? Os nossos estúdios eles vão ficar ali na Duque de Caxias, né? Então quase esquina com a Rua Rio Branco, na Duque de Caxias, um local bastante importante da cidade. E em breve nós estamos no FM também, né? Então agora conseguimos essa concessão para poder levar a nossa programação para o rádio, para o dial, né? Para comunicação da massa, entendeu? Então isso vai ser muito gratificante. 2026, pelo menos para esse segundo semestre, promete ser de bastante sucesso para a SBR, e inclusive quero contar contigo, né? Já fazendo esse convite aqui a todos para ouvirem, e é claro para o Salviano para integrar também a nossa equipe de colunistas, a qual brilhantemente também esteve ao meu lado lá na Rádio Auriverde, e confesso que foi um grande presente, viu, Salviano? Poder ter te conhecido, né? A gente se conheceu num momento delicado do programa, a gente estava precisando de apoiadores, estava passando por uma reformulação, e você chegou para integrar essa equipe, né? O programa foi o sucesso que foi, né? Por conta dos nossos colunistas, e você fez parte disso. Então quero contar contigo também na SBR, onde nós teremos ainda mais liberdade, né? Para falar de Cristo, para falar do Evangelho e, é claro, mostrar para o cristão que também é preciso cuidar da saúde mental, da saúde da criança, da mulher, do homem, né? Da família, né? Poder mostrar valores cristãos, e que hoje Bauru, região, com um potencial de 960 mil pessoas através do FM, vão ter a oportunidade de ter uma rádio para chamar de sua, né? Então isso é gratificante, é um presente de Deus para nós, e eu quero poder contar contigo, viu, Salviano? Será um prazer. Eu quero até reforçar SBR, né? E eu compactuo muito com questões interdenominacionais. Sim. Por isso que eu amo o Esquadrão da Vida, né? Porque tem a capacidade de receber todos sem rótulos, sem placas de igreja. E isso é muito importante, né? Porque uma das orações que Cristo fez foi: Pai, faça deles um como nós somos um. Sim. E isso é muito importante a gente ressaltar, né? Talvez seja aí uma grande oportunidade para que se haja mais união, para que não haja tantas divisões, que, na verdade, Paulo já dizia sobre isso, sim, né? Para que isso? Para que isso? Então vamos nos unir, sim. Maravilhosa notícia, né? Que bom, de primeira mão, você que está nos vendo, nos ouvindo. Pense sobre isso, digite lá
SBR Bauru. Bauru. Isso, e no site é www.portalsbr, lá tem notícia, tudo atualizado, notícia de Bauru, da região, notícia nacional, né? Tem o Top Music, que são as músicas mais pedidas do dia, então tá lá, tem lugar para mandar recado, né? Então o site está bem completo, então www.portalsbr.com.br. Que maravilha, muito bom, muito bom. Vamos fechar aqui com uma palavra que você tenha para essas pessoas que nos ouvem, né? Alguma palavra que possa despertá-los, né? Seja quem for que estiver nos ouvindo. Eu costumo usar, Salviano e amigos que nos acompanham, eu costumo usar muito o exemplo de Samuel. A Bíblia nos conta que Samuel ele foi um jovem, né? Uma promessa de Deus, e Samuel, ele ouviu a voz o chamando no templo, mas ele não reconheceu quem era que o chamava. Tanto que ele vai até Eli, né, e pergunta, me chamaste? Isso aconteceu por 2 ou 3 vezes, até que Eli entendeu. Quando te chamar novamente, diga, eis-me aqui. Por que eu uso esse exemplo? Porque muitas vezes nós recebemos um chamado, e quando eu falo de chamado, eu não estou falando somente de ministério. Quando eu falo de chamado, eu estou falando de missão. Seja para saúde mental, seja para comunicação, seja para os bastidores, seja para o que for, na enfermagem, na saúde. Entenda o seu chamado. Quando nós entendemos o nosso chamado, ou damos ouvido a quem entende o nosso chamado, porque na questão de Samuel, quem entendeu o chamado dele foi Eli, e fez com que ele abrisse os seus olhos e os seus ouvidos para ouvir a voz do chamado, quando nós fazemos isso, tudo fica mais leve. É fácil? Não. Mas fica mais leve. O próprio Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. O fardo, ele não disse que ia tirar, mas ele disse que seria mais leve. Fácil nunca vai ser, mas se você entender o seu chamado, ou der ouvido a quem entendeu o seu chamado, certamente a sua vida será muito mais leve. Hoje eu estou aqui sentado com o Salviano porque eu entendi, lá atrás, quando ainda pequeno, de que o meu chamado era para comunicação. Não sei se você, Salviano, acredita, se os nossos amigos que estão nos acompanhando acreditam, mas existia uma senhora com 78 anos de idade, eu ainda era um menino, 12 anos de idade, e um dia ela chegou para mim e disse assim, eu sei que você é uma promessa de um sonho que eu tive muito antes de você nascer. Eu sei entender muita coisa. Ela me disse assim, quando eu te vi, eu via um jovem em um sonho há muito tempo atrás, e quando eu olhei para você, eu tinha certeza que era você. E nesse sonho que eu tive há muito tempo atrás, esse jovem, enrolado em um manto azul, comunicava em um alto-falante e muitas pessoas ouviam. Hoje, Salviano, estou terminando a minha carreira na Rádio Ouro Verde, começando novamente, eu retomando a minha carreira na SBR, e quando, com 12 anos de idade, eu ouvi dessa senhora essas palavras, toda vez que eu entro num estúdio de rádio, eu me lembro dos alto-falantes em que ela falou, eu me lembro da forma em que ela colocou, dizendo que muitas pessoas ouviriam a minha voz,
e entendendo que eu sou um profissional, recebo o meu salário, tenho a minha formação, mas eu não posso deixar de cumprir a minha missão, o meu chamado. E o meu chamado na comunicação é para fazer com que vidas sejam alcançadas, mentes sejam abertas e ouvidos estejam prontos a ouvir. Aonde eu estiver, o meu chamado é para isso. E quando você entende isso, como Samuel entendeu, através de Eli, tudo fica mais leve. Que maravilha! Olha, entrevistamos hoje mais um atalaia, mais uma pessoa que tem compromisso, tem ética, tem missão, tem visão e, por que não dizer, né, que também tem essa mesma visão da unificação da família gospel. Deus abençoe você. Nos vemos no próximo podcast Café com Sal.